Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da lição bíblica. Eu sou o professor Fabiano Souza e nesse dia estamos aqui para continuar estudando a nossa lição da Palavra de Deus da editora Central Gospel, cujo tema é Epístola aos Hebreus, a suprema revelação de Deus em Cristo, comentada pelo pastor Gesiel Gomes. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, cujo tema é Cristo, nosso Salvador perfeito. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade mais uma vez pelos idealizadores desse projeto. Espero que você esteja gostando dos conteúdos postados aqui. Espero que você também possa compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. E se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Que essa aula seja uma aula de bênção para a tua vida e que esse canal também seja uma bênção para você. Vamos lá, estudando a lição da Palavra de Deus, lição número 3, Cristo, nosso Salvador perfeito. Nosso texto áureo encontra-se Hebreus, capítulo 2, no verso 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer os que são tentados. O nosso texto bíblico básico encontra-se em Hebreus, no capítulo 2, dos versos 7 ao verso 15. Como de costume, os objetivos da nossa lição são 3. Entender a doutrina da encarnação de Jesus, explicar que não há salvação fora de Jesus e decidir permanecer firme na fé. Como introdução aqui é importante a gente salientar que para a gente compreender a humanidade e a divindade de Cristo, é importantíssimo entendermos também a salvação em Cristo. Aqui o comentarista ele vai falar sobre a união hipostática. O que vem a ser isso? A união hipostática é a forma com que Deus e a humanidade estão unidos em Jesus Cristo. Como essas duas naturezas, elas coexistem em Cristo. Duas naturezas em uma única pessoa. Isso é que é importante para a gente compreender o papel de Cristo na salvação, porque se Cristo fosse somente homem ou somente Deus, esse sacrifício ele não seria perfeito, ele não seria válido. Então ele precisou ser 100% homem e também precisou ser 100% Deus para que o sacrifício fosse perfeito. Romanos, no capítulo 5, verso 18 e 19, vai dizer: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, somente um verdadeiro ser humano perfeito, somente um verdadeiro ser humano pleno, justo, poderia morrer por todos e promover para os demais uma salvação. Porém, como não havia um só justo, Romanos 3,23 vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como não havia nenhum ser humano justo o suficiente, somente Deus poderia, de forma plena, sacrificar-se em prol do ser humano. Somente Deus é plenamente justo. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16 e 17, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, para o sacrifício ser perfeito, haveria de ser Jesus 100% Deus. E ao mesmo tempo que ele deveria ser 100% homem. Portanto, Deus teve que se fazer homem, ser tentado, vencer a tentação, morrer na cruz, como propiciação pelos nossos pecados, para que a salvação ela fosse possível, para que a salvação ela fosse perfeita. Então foi necessário que ele precisasse ser 100% Deus e 100% homem. Agora, o que me prova na Bíblia
que ele era plenamente humano. E o que me prova na Bíblia é que ele era plenamente divino. Jesus ele apresentou características de um ser humano como eu e você. Ele sofreu as tentações físicas, ele sofreu as limitações físicas também. Ele também teve sede, João 19, 28, fome, Mateus 21, 18, cansaço, João 4, 6. Ele sentiu alegria, Lucas 10, 21, tristeza, Mateus 26, 37. Ele amou, João 11, 5. Ele teve compaixão, Mateus 9, 36. Ele se surpreendeu, Lucas 7, 9. Ele se irou, Marcos 3, 5. Ele também era plenamente divino. Vários textos ressaltam a divindade de Jesus. Várias vezes você vai ver a expressão filho de Deus, nascido de Deus. Essas expressões por si só, elas já proclamam a divindade dele. Ele também falou que ele veio do Pai, João 16, 28. Ele também disse que o Pai me enviou, João 20, 21. Ele mesmo assumiu algumas prerrogativas divinas, como a onipresença, Mateus 18, 20. O poder de perdoar os pecados, Marcos 2, 5 ao 10. Também, diversas vezes a palavra de Deus vai associar a Cristo como Senhor, Senhor que veio do grego Kyrios, que significa Jeová, que quer dizer claramente, atribuindo a ele como uma divindade. Os evangelistas também disseram que Jesus era Deus. João 1, 1 ao 5, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. As cartas também disseram que ele era Deus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos também disseram que ele era Deus. 2 Pedro 1:1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E também a igreja do primeiro século também entrou num consenso, no concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo. Ele fechou o debate sobre as duas naturezas de Cristo como uma declaração de fé. Ficou comprovado, como está claro nas Sagradas Escrituras, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Existem diversos conceitos equivocados sobre essa questão da união hipostática, na qual eu destaco o gnosticismo, que ele vai dizer que Cristo não era Deus, mas era um ser especial, um ser superior que desceu à terra. Também tem o ebionismo, que é advindo do cristianismo judaizante, que dizia que Jesus era só um homem. O docetismo, que ele vai falar que esse vocábulo ele vem do grego dócil, que significa parecer. O docetismo ele vai afirmar que Jesus ele só parecia humano, que ele não era humano. O arianismo, que vai dizer que Jesus era criatura e não Deus. Como Deus ele não poderia ter sido criado por ninguém. E o arianismo vai dizer que em um determinado momento Jesus não existia. Então ele foi criado e como criatura ele não poderia de forma nenhuma ser Deus, segundo a crença arianista. Também tem a polinarismo, que vai falar que na encarnação o Deus Filho ele tomou o lugar da alma humana. Então Jesus ele possuiu um corpo humano. Então ele não era de fato um humano. Ele era como se fosse um corpo humano, mas sem a alma. Então ele não era plenamente humano. Então esse era o pensamento dessa vertente, dessa corrente. Também tem o nestorianismo, que ele vai defender a humanidade de Cristo, e ele vai acabar dividindo essas duas naturezas, colocando em dúvida essa unidade pessoal de Cristo. E, ao contrário disso, o eutiquianismo, ele vai fazer o contrário, ele vai fundir tanto essas duas naturezas ao ponto de surgir uma terceira natureza. Então, para os
eutiquianistas, eles acreditam que Jesus nem era plenamente humano e nem plenamente divino. No tópico 1, o mistério da encarnação. Então aqui, antes de mais nada, a gente precisa ressaltar que nós precisamos tomar cuidado para não confundirmos a encarnação de Cristo com a reencarnação defendida pela doutrina espírita. A reencarnação espírita é como se a pessoa ela morresse e o espírito dela ficasse vagando, pela terra até o tempo em que esse espírito incorporaria num novo corpo. Para a doutrina espírita, o objetivo da encarnação era fazer com que esse espírito evoluísse, chegasse à perfeição. Então eles entendiam que a perfeição do espírito era alcançada sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, a perfeição do espírito ela era alcançada através da reencarnação. Mas para nós, não. Para nós, o que vale é Hebreus capítulo 9, no verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. A encarnação de Cristo, ela é o ato de ser feito carne. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a encarnação, ela afirma a humanidade de Cristo. Isto é, Jesus como Filho de Deus, ele veio também ser Filho do homem. Isso significa dizer que, permanecendo Deus, ele assumiu ou tomou uma natureza humana. Subtópico 1.1, a razão da encarnação. A razão da encarnação está na entrada do pecado ao mundo, na impossibilidade do homem chegar-se a Deus depois que o pecado entrou no mundo. O Senhor teve que tomar uma iniciativa. Então, o objetivo da encarnação é a salvação da humanidade. João, capítulo 1, do verso 12, está escrito que mais a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então ele, Filho de Deus, se fez Filho do homem para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Era necessário se derramar o sangue pelo perdão dos pecados, como está lá em Hebreus capítulo 9, 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então a razão da encarnação é porque para que houvesse derramamento de sangue, para que se houvesse a remissão dos pecados, precisaria de um corpo feito de carne e sangue. Sem a encarnação, sem o corpo, sem a união hipostática, não haveria cruz e o sacrifício ele não faria sentido algum. No subtópico 1.2, como Deus pôde ter se tornado homem. A encarnação efetuada pela concepção sobrenatural de um nascimento virginal. Então a encarnação ela se parte dessa concepção. Isso é, o Espírito Santo foi a causa da concepção no ventre de Maria, excluindo a atividade total do homem. Para isso foi necessário para que Jesus nascesse sem culpa do pecado. Isso é, sem a natureza contaminada pelo pecado. Essa operação sobrenatural do Espírito Santo fez com que fosse possível o nascimento virginal de Cristo. O nascimento extraordinário, virginal de Cristo não faria sentido algum se não houvesse nesse nascimento um propósito ainda mais especial. O Filho de Deus, o messiânico Filho de Deus, precisava nascer de uma mulher, mas também precisava que não fosse fruto da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Por isso a ação sobrenatural do Espírito Santo.
como está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 13, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Se Cristo fosse gerado por um homem, ele não estaria livre da culpa do pecado. E isso inviabilizaria o sacrifício. Não se pode conceber a encarnação se ela não for dentro de uma perspectiva de um nascimento virginal. Bem como não é possível que se haja salvação sem que ocorram as ações anteriores já faladas. No subtópico 1.3, Cristo assumiu o senhorio messiânico. Hebreus 1.3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus tudo criou, Jesus estava na criação, Jesus é um agente ativo da salvação, Jesus ele trouxe a revelação plena de Deus. Só em Jesus há a plenitude da revelação de Deus aos homens. Jesus ele recebe a adoração. Jesus ele é o Senhor de tudo, ele é superior aos anjos, ele é superior aos profetas, ele é superior aos sacerdotes. A última e definitiva revelação de Deus é Jesus. E nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Jesus é o cumprimento de toda a promessa messiânica. Jesus ele assume de fato o senhorio messiânico. Jesus ele deixou de ser unigênito para se tornar primogênito. Jesus deixou de ser o único filho para se tornar o primeiro filho. Subtópico 1.4, Cristo venceu a morte. Já estava nos planos de Deus que Jesus ele não só deveria morrer, como ele também deveria ressuscitar e ascender aos céus. A morte era o evento mais importante do Novo Testamento. Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Cristo ele só venceu a morte porque ele ressuscitou. E ele só venceu a morte porque ele não tinha nenhum pecado. Ora, se o salário do pecado é a morte, e se Cristo venceu a morte, é porque Cristo não tinha pecado. A morte para Cristo não foi suficiente. A morte não teve força o suficiente para derrotar a Cristo. Em Apocalipse 1:18, ele vai dizer que sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Jesus ele não só ressuscitou, mas ele ressuscitou para nunca mais morrer. E mais, ele ainda vai dizer, e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus tem todo o domínio sobre a morte, porque ele tem a chave da morte e do Hades. Atos 2:24, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Importante ressaltar em 1 Tessalonicenses 4:14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Quem morre em Cristo não está em desvantagem aos que estão vivos, porque na glória eles ressuscitarão primeiro. E mais, Romanos 6, 7, 11, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se morremos com Cristo, com ele também ressuscitaremos. Tópico 2. A grande salvação em Jesus. O plano de Deus foi criar o homem para que houvesse um relacionamento
com ele. Então, havia um relacionamento entre o homem e Deus. Porém, o homem permite que o pecado chegue ao mundo e com o pecado ficou impossível o relacionamento do homem com Deus, pois Deus ele não tolera o pecado. Então, nós, com a impossibilidade que temos por causa da nossa pecaminosidade, de nos relacionar novamente com Deus, de reatar esse relacionamento com Deus, pela santidade de Deus, houve a necessidade do surgimento, do envio, melhor dizendo, de um Salvador. Então Deus ele teve que tomar a iniciativa e enviar o seu Filho. Na antiga aliança, Hebreus 10:1 vai deixar bem claro que porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. O que ele está querendo dizer aqui? Que no Antigo Testamento, toda vez que o homem pecava, ele tinha que levar um sacrifício, um animal que seria sacrificado pelos vossos pecados. Porém, o sacerdote, que era aquele responsável por apresentar esse animal, ele também era um pecador, então ele também precisava apresentar constantemente sacrifícios pelo vosso pecado, para então apresentar os sacrifícios dos pecados dos outros. Mas o que tem aqui de interessante é que toda vez que o homem pecava, ele precisava fazer um novo sacrifício. Já no Novo Testamento, Hebreus 7, 26 e 27, vai dizer o seguinte, porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer a cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. O sacrifício de Cristo, oferecido uma única vez, vai garantir a certeza da eterna salvação pela fé em seu nome. O que isso quer dizer? Não há mais a necessidade de realizarmos um sacrifício animal toda vez que nós pecarmos. O nosso pecado, ele foi perdoado pelo sacrifício único de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o sacrifício perfeito, feito de uma única vez e eficiente e suficiente para que possamos ter a certeza da salvação eterna. No subtópico 2.1, Jesus é o autor da salvação. Hebreus 5, 8 e 9, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação. Olha aí, eterna salvação novamente, para todos os que lhe obedecem. Então, o que esse texto está dizendo? Está dizendo que Jesus, ele planejou a salvação e Jesus, ele também a executou. E olha como foi feito isso. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Pelas experiências ruins de Cristo, que encontramos consolo, cura, libertação e salvação. Tudo que a salvação possa significar, tudo que a salvação possa representar, ela é assegurada por Cristo Jesus. Não existe salvação se não for por Cristo Jesus. No subtópico 2.2, somos herdeiros da salvação. Hebreus 1,14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que
hão de herdar a salvação, olha aí o verbo no futuro, hão. Isso significa dizer que a nossa salvação, nós que somos herdeiros da salvação, já foi fruto de um planejamento anterior. Então isso já fazia parte dos planos de Deus que a salvação nos alcançasse. E João capítulo 1, verso 11 e 12, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Somos filhos de Deus por adoção, somos filhos de Deus porque fomos escolhidos por Deus. Um pai e uma mãe não pode escolher o seu filho biológico, mas um pai e uma mãe pode escolher o filho a quem o adota. Então nós somos escolhidos de Deus. E Efésios capítulo 1, no verso 5 ao 7, vai corroborar com esse pensamento. Ele vai dizer que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pela filiação, nós nos tornamos também herdeiros de Deus e também herdeiros desta salvação. No subtópico 2.3, advertência contra o desvio da fé. Hebreus 2.1 vai dizer: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dele. Há uma advertência aqui do autor da carta aos Hebreus quanto à importância de sermos diligentes, de nós não negligenciarmos as coisas que nós temos ouvido. De acordo com as coisas que ouvimos, a maneira que nós adquirimos o conhecimento aumenta a nossa responsabilidade. Precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos a nos desviar dessas verdades. Há um perigo muito grande, uma vez que, conhecendo as verdades de Deus, a se afastar dela, duvidar da sua eficácia, duvidar do seu poder, pode causar prejuízos incalculáveis, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão ao nosso redor, tanto para a nossa família. 2 Pedro 2, 20 e 22, ele vai dizer o seguinte: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Como conclusão, é importante a gente lembrar que a encarnação só foi possível pela ação sobrenatural do Espírito Santo e que a união hipostática, isso é, aquilo que define a natureza humana e divina de Jesus Cristo, somente por essa união hipostática, pelo sacrifício de Cristo, nós temos a esperança da viva e eterna salvação. Então Jesus, ele é autor da salvação. Não há salvação sem Jesus e nós somos herdeiros dela. E temos que tomar cuidado, porque o diabo, ele não tem salvação. E ele quer de qualquer maneira impedir que eu e você também tenhamos acesso a essa salvação, nos colocando dúvida, nos colocando questionamentos, nos apresentando armadilhas para que nós venhamos a esquecer daquilo que nós temos aprendido, tentando nos fazer desviar da nossa fé. Então, tenha muito cuidado e que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família.